Era uma noite de tempestade avassaladora, daquelas em que o céu parece querer desabar sobre a terra para lavar os pecados do mundo. Os trovões faziam tremer as janelas de vidro duplo da mansão dos Albuquerque, uma fortaleza de luxo erguida no alto da colina mais nobre da cidade. Dentro daquele palácio de mármore e ouro, no entanto, o clima era ainda mais pesado do que a tempestade lá fora. Sentado na cabeceira de uma mesa de jantar que poderia acomodar 30 pessoas, estava Antônio. Aos 75 anos, suas mãos, embora agora segurassem taças de cristal, ainda traziam as marcas invisíveis de quem carregou sacos de cimento e capinou o mato sob o sol escaldante na juventude. Ele construíra um império do nada, transformando o suor em fortuna, mas, enquanto olhava para os 3 homens adultos sentados à sua frente, seus filhos, sentia um aperto no peito que dinheiro nenhum poderia curar. O luxo havia criado estranhos. À sua direita estava Cláudio, o primogênito, um homem de 40 anos vestido com um terno que custava o preço de um carro popular, checando impacientemente as notificações em seu relógio de ouro. Cláudio via o pai não como um mentor, mas como um banco prestes a fechar o caixa. À esquerda estava Roberto, o do meio, que vivia de aparências, preocupado mais com a lataria de seus carros esportivos e com as festas da alta sociedade do que com o trabalho duro que sustentava seus vícios. E na ponta oposta, quase invisível na própria família, estava Lucas, o caçula. Diferente dos irmãos, Lucas vestia roupa simples, tinha um olhar sereno e mãos sujas de tinta, pois preferira ser artesão a ocupar uma sala com ar-condicionado na empresa do pai. Antônio tossiu, um som seco e preocupante que ecoou pelo salão vasto, e o silêncio que se seguiu foi cortante. Ele precisava saber a verdade. Precisava saber o que restaria quando ele partisse. Não do dinheiro, mas do amor. E foi naquele momento, sob o clarão de um relâmpago que iluminou seu rosto cansado, que ele decidiu colocar em prática o plano mais doloroso de sua vida. Meus filhos, começou Antônio, com a voz trêmula, interpretando o papel de um homem derrotado. Eu os chamei aqui hoje porque não posso mais esconder a realidade. O império caiu. Cláudio parou de olhar o relógio imediatamente. Roberto derrubou o garfo de prata, fazendo um barulho estridente contra a porcelana. Apenas Lucas permaneceu em silêncio, inclinando-se para a frente com preocupação genuína nos olhos. Antônio continuou, baixando a cabeça como se a vergonha fosse insuportável. Más decisões, investimentos errados, uma fraude que não percebia a tempo. Tudo se foi: a empresa, as contas no exterior, as propriedades. O banco vai tomar esta casa amanhã pela manhã. Estamos falidos. A palavra, falidos, pairou no ar como uma sentença de morte. A reação foi imediata e visceral, revelando a verdadeira face de cada um, como se máscaras de cera derretessem diante do fogo. Cláudio levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de fúria. Como assim, tudo? E a minha parte? E o meu fundo de garantia? Você está me dizendo que sou um mendigo agora, velho? Gritou ele, sem nenhum traço de compaixão. Roberto, em pânico, levou as mãos à cabeça. Eu encomendei um carro novo ontem. Como vou pagar? O que os meus amigos vão dizer? Você arruinou a minha vida. Enquanto os 2 irmãos mais velhos despejavam ofensas e lamentações egoístas sobre o pai, Lucas se levantou calmamente, caminhou até a cabeceira da mesa e colocou a mão sobre o ombro trêmulo de Antônio. Pai, acalme-se. O senhor está pálido, disse ele com ternura. Dinheiro a gente recupera. O importante é que o senhor está bem. Nós vamos dar um jeito. Eu tenho minhas economias, não é muito, mas dá para alugar um lugar pequeno e comprar comida. Aquelas palavras foram como um bálsamo na ferida aberta do coração de Antônio, mas o teste ainda não havia acabado. Ele precisava ver até onde a podridão da ganância havia se alastrado nos outros 2. Não temos para onde ir, mentiu Antônio, forçando uma lágrima. A única coisa que sobrou foi aquela velha casa de madeira na fazenda abandonada do avô de vocês, no interior. Não tem luz elétrica direito, a água é de poço, é só o que temos. Cláudio riu com escárnio. Eu, morar no mato? Numa cabana podre? Nem morto. Eu vou para um hotel, vou ligar para meus advogados.
Você que se vire com sua incompetência. Roberto seguiu o irmão. Eu vou ficar na casa da minha namorada até resolver isso. Não acredito que você fez isso com a gente. E assim, naquela mesma noite tempestuosa, os dois filhos mais velhos saíram batendo a porta, levando seus pertences de valor e deixando para trás o pai que lhes dera tudo. Antônio e Lucas partiram na manhã seguinte em uma caminhonete velha. A mudança de vida foi brutal. A casa na fazenda era simples, com o assoalho rangendo e o vento assobiando pelas frestas das janelas de madeira. Para Antônio, aquilo era um retorno às origens, mas ele fingia sofrimento para observar o filho. E o que ele viu o encheu de um orgulho silencioso. Lucas não reclamou uma única vez. Nos dias que se seguiram, o rapaz acordava antes do sol nascer. Ele limpou o terreno, consertou o telhado, plantou uma horta e começou a vender seus artesanatos na vila próxima para colocar comida na mesa. À noite, ele fazia sopa no fogão a lenha e tocava violão para o pai, tentando animá-lo. Não se preocupe, pai, dizia Lucas, com as mãos calejadas pelo trabalho novo. Enquanto tivermos força nos braços e Deus no coração, nada vai nos faltar. Mas Antônio sabia que o teste final precisava ser feito. Ele precisava confrontar os outros dois filhos com a realidade da necessidade. Um mês depois, Antônio mandou chamar Cláudio e Roberto. Disse que estava gravemente doente, à beira da morte, e que precisava vê-los uma última vez. Movidos não pela saudade, mas pela curiosidade mórbida de saber se havia restado alguma joia ou dinheiro escondido, os dois apareceram. Chegaram em seus carros de luxo, que destoavam absurdamente daquele cenário humilde de terra batida e galinhas ciscando. Encontraram o pai deitado em uma cama simples, coberto por mantas de lã, fingindo uma respiração difícil. Lucas estava ao lado, visivelmente exausto, mas cuidando do pai com dedicação total. Meus filhos, sussurrou Antônio. O médico disse que existe um tratamento, uma cirurgia, mas custa caro. Muito caro. Lucas já vendeu tudo o que tinha, até as ferramentas de trabalho dele. Eu preciso da ajuda de vocês. Se cada um der um pouco, eu posso sobreviver. O silêncio que se instalou no quarto foi ensurdecedor. Cláudio foi o primeiro a quebrar o clima, ajeitando a gravata com impaciência. Olha, pai, a situação está difícil para todo mundo. O mercado financeiro está instável. Eu não tenho liquidez agora para gastar com incertezas. Você já viveu bastante, tem que aceitar o ciclo da vida. Roberto, olhando com nojo para as paredes descascadas, completou: é verdade. E outra, gastar dinheiro agora com cirurgia? E se não der certo? Seria um desperdício. Eu tenho prestações altas, pai. Não posso me descapitalizar. Lucas olhou para os irmãos, incrédulo. A raiva subiu ao seu rosto, não por ele, mas pelo pai. Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? É a vida do nosso pai. Eu vendi meu violão, vendi minhas ferramentas, estou trabalhando de pedreiro na vila, e vocês, com relógios que valem mais que esta casa, não podem ajudar? Cláudio riu, um som frio e metálico. Você sempre foi um tolo sentimental, Lucas. Cresça. O mundo é dos fortes. Foi a gota d'água. Antônio, que até então parecia frágil e moribundo, sentou-se na cama. Sua respiração, antes ofegante, tornou-se firme. Ele afastou as cobertas e colocou os pés no chão, levantando-se com a imponência de um rei, mesmo vestindo pijamas velhos. A postura curvada desapareceu. O olhar de peixe morto deu lugar ao brilho afiado da águia que construíram um império. Os três filhos recuaram, assustados com a transformação repentina. O mundo é dos fortes, você disse, Cláudio, trovejou Antônio, com a voz preenchendo o pequeno quarto de madeira. Você está errado. O mundo é dos justos. E a verdadeira força não está na carteira, está no caráter. Cláudio e Roberto se entreolharam, confusos. Pai, você não está doente? Gaguejou Roberto. Não, respondeu Antônio, caminhando até a janela e abrindo-a, deixando a luz do sol entrar e iluminar a poeira que dançava no ar. Eu nunca estive doente. E também nunca estive falido. A revelação caiu como uma bomba atômica na mente dos filhos gananciosos.
As bocas se abriram, mas nenhum som saiu. Tudo isso, a falência, a mudança, a doença, foi um teatro. Um teatro necessário para tirar as máscaras que vocês usavam. Ele se virou para Lucas, e seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez, eram verdadeiras. Eu precisava saber quem estaria ao meu lado quando eu não tivesse nada a oferecer além da minha presença. Eu precisava saber quem amava o pai, e quem amava o cofre. Antônio caminhou até Lucas e o abraçou forte, um abraço que continha um pedido de perdão por tê-lo submetido àquilo, e uma gratidão imensa. Lucas, você me deu o que o dinheiro não compra: dignidade, amor e sacrifício. Você cuidou de mim quando pensou que eu não tinha nada. Em seguida, ele se virou para os outros dois, e seu rosto endureceu como pedra. Cláudio, Roberto, vocês provaram que a herança que eu lhes dei em vida, a educação, o conforto, as oportunidades, foi desperdiçada em solos estéreis. Vocês amam o dinheiro, e por isso, terão apenas o que conquistarem com as próprias mãos a partir de hoje. Como assim? Perguntou Cláudio, suando frio. Do que você está falando? Antônio tirou do bolso do pijama um documento dobrado. Esta manhã, meu advogado validou meu novo testamento e a transferência das minhas empresas. A partir de hoje, Lucas é o acionista majoritário e único herdeiro de todo o meu patrimônio. Um grito de protesto explodiu na garganta de Roberto. Você não pode fazer isso. É ilegal. Nós somos seus filhos. Antônio ergueu a mão, silenciando-os. Sou dono do que construí. E decidi que não vou deixar meu legado nas mãos de quem me deixaria morrer por causa de uma prestação de carro. Vocês têm saúde, têm estudos. Vão trabalhar. Aprendam a construir, como eu aprendi. Talvez, um dia, vocês entendam o valor de um prego, de um tijolo e de um abraço. Ele apontou para a porta. Agora saiam da minha casa. Desta casa humilde, que vale mais do que qualquer mansão, porque aqui dentro mora a verdade. Cláudio e Roberto saíram, humilhados, furiosos, mas impotentes diante da autoridade do pai. O som dos motores de seus carros se afastando parecia o som de duas almas vazias indo embora. Antônio e Lucas ficaram sozinhos no silêncio da casa de madeira. O rapaz ainda estava em choque. Pai, eu não quero o seu dinheiro. Eu só queria que o senhor estivesse bem, disse Lucas. Antônio sorriu, colocando a mão no rosto do filho. Eu sei, meu filho. É exatamente por isso que você merece tudo. Porque você é o único que não precisa do dinheiro para ser rico. Antônio não voltou para a mansão imediatamente. Ele e Lucas passaram mais alguns dias ali, pescando no riacho, cozinhando no fogão a lenha, reconectando-se de uma forma que a riqueza nunca permitira. Quando voltaram à cidade, Lucas assumiu os negócios, mas nunca abandonou sua essência. Ele usou a fortuna para criar fundações, ajudar os necessitados e sempre tratou cada funcionário, do faxineiro ao diretor, com o mesmo respeito. Cláudio e Roberto, por sua vez, tiveram que aprender da maneira mais difícil. Sem a mesada do pai, endividaram-se, perderam o luxo e, pela primeira vez na vida, tiveram que suar para ganhar o pão. Dizem que, anos depois, Roberto apareceu na porta de Lucas pedindo emprego, e foi recebido não com vingança, mas com uma oportunidade de começar de baixo, carregando caixas, para aprender o que nunca quis aprender. A história da família Albuquerque correu à cidade, não como fofoca, mas como uma lição eterna. Muitos olham para o dinheiro como o fim de todos os problemas, mas esquecem que ele é apenas uma ferramenta. O verdadeiro teste de um homem não é como ele age quando tem tudo, mas como ele trata os outros quando pensa que não tem nada a perder, ou a ganhar. A ganância pode encher os bolsos, mas sempre esvazia a alma. E no fim das contas, quando a tempestade vem e as luzes se apagam, a única coisa que brilha na escuridão é o amor verdadeiro e a lealdade. Se você também acredita que a família e o caráter valem mais do que qualquer herança, e se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vão emocionar e transformar o seu dia. E me conte aqui nos comentários, o que você faria no lugar do Lucas? Você perdoaria os irmãos ou acha que a lição foi merecida? Sua opinião é muito importante para nós.
Até a próxima história.